Oi, gente, a gente vai falar sobre o podcast, a pedido do nosso professor Thiago, né? Enfim. Vai. Podcast é um conteúdo em áudio que pode tratar de vários assuntos: política, economia, filmes, marketing, tecnologia, generalidades. Mas espera aí, isso é uma programação de rádio? Pode até lembrar o rádio, mas esse é um gênero criado há 15 anos na internet. O que o difere de programas radiofônicos é a possibilidade de ouvir sob demanda, onde quiser, quando quiser e sobre o que quiser. No seu início, o podcast era associado ao público que se interessava por tecnologia, devido às temáticas e pela dificuldade de consumo, já que era preciso fazer download para ouvir. Atualmente, o gênero tem conquistado muitos adeptos e plataformas que facilitam esse consumo, como é o caso do Spotify e do Deezer. Como surgiu o podcast? O podcast surgiu em 2004 a partir da junção de duas tecnologias: a distribuição de arquivos sonoros pela internet, o MP3, e o RSS, um formato de distribuição de informação em tempo real pela internet, que era no princípio utilizada por blogs e páginas de notícias. A partir disso, foi possível agregar vários áudios em um único lugar, facilitando a vida do ouvinte e abrindo portas para a criação de uma cultura do podcast. A palavra podcast é a junção de iPod, Personal On Demand e Broadcasting, radiodifusão. O que é um podcast? O podcast é um material entregue na forma de áudio muito semelhante a um rádio. A diferença é que fica disponível para que o consumidor escute quando quiser, não é um programa ao vivo. Além disso, o conteúdo é criado sob demanda. Podemos dizer que os podcasts têm como base o conceito de áudio marketing representado de uma boa oportunidade de comunicação com a proposta de levar mais informação, educar o público, além de produzir materiais que sejam criativos e entretenham o público em formato de áudio. Hoje é muito fácil encontrar podcasts sobre diversos temas em sites e plataformas de áudio, ou seja, é algo que tem cada vez mais acesso para o consumidor. O marketing de conteúdo não tem limites. Podemos dizer que é um movimento que está em constante evolução. Atualmente, muitas pessoas não têm tempo para ler posts, e-books ou assistir vídeos. O formato de conteúdo em áudio vem ganhando muitos fãs e simpatizantes, pois é algo muito prático, que pode ser ouvido a qualquer hora do dia, inclusive nos momentos em que se está esperando por algo. Por exemplo, durante o trajeto no trânsito de casa para o trabalho. Para que serve um podcast? Compartilhar conteúdo. Podemos dizer que o principal objetivo do podcast é compartilhar conteúdo. Na prática, escolhe-se um tema e cria-se um programa ou um episódio para compartilhar o que se sabe sobre esse assunto. Essa é uma maneira de fazer marketing de conteúdo, principalmente em tempos que o consumidor está cada vez mais exigente, consumindo novos formatos de mídia de acordo com a necessidade de acessar informação. Os podcasts são muito bons para quem tem uma rotina intensa, pois é possível ouvi-lo qualquer hora do dia, muito diferente de vídeos e textos em que é preciso um tempo e focar a atenção somente no material, investir em novas maneiras de entregar o conhecimento. A jornada de compras dos consumidores pede que cada vez mais seja entregue conteúdo de qualidade, de modo que a empresa possa oferecer um bom conhecimento para o seu cliente. O podcast é uma nova maneira de fazer isso. Além de trazer algo atrativo, pode contribuir para melhorar a reputação da empresa, mostrando o quanto o negócio tem conhecimento sobre esse assunto. Com a proposta de oferecer diversidade de conteúdos para que as pessoas possam escolher qual tipo mais lhe agrada, as empresas que oferecem podcasts mostram que são criativas e estão à frente do seu tempo. Como criar um podcast, né? Você precisa planejar, você precisa escolher qual que é o público a ser atingido, o que você vai ter diferente da concorrência e como deixar o tema mais interessante. E dentro do tema você precisa escolher o conteúdo e quais os convidados que serão chamados. Não adianta você chamar o Zé Ninguém da esquina que ninguém vai querer ver. E também você precisa criar imagens com áudio e marketing e ter um tempo de intervalo entre os episódios, mantendo uma frequência legal para as pessoas, para o seu público ver. O segundo passo é a edição. Quando o podcast não se passa ao vivo, então ele deverá ser editado, pois a ideia é que haja liberdade para os convidados falarem, mas nem sempre tudo isso caberá no tempo proposto, além de ser necessário fazer alguns ajustes no som. Algumas curiosidades sobre os podcasts.
O uso da ferramenta no Brasil não é novidade. Há 15 anos nasceu o primeiro podcast brasileiro, o Digital Minds, criado pelo blogueiro Danilo Medeiro, que queria oferecer em sua página um conteúdo diferente em uma época em que os blogs eram febre no país. A data da criação do podcast Digital Minds, no dia 21 de outubro de 2004, inspirou a criação do Dia do Podcast. E é isso. Por que os podcasts são tão populares agora? Podcasts permitem multitarefas. A principal razão pela qual os podcasts são tão populares é que eles permitem que seu público economize tempo. Na Edison Research, eles exploram os locais de escuta do podcast e descobriram que na maioria das vezes as pessoas ouvem blogs de áudio em casa, em um carro, enquanto andam ou se exercitam. O que significa é que aqueles que ouvem podcast estão realizando pelo menos 2 tarefas ao mesmo tempo, exercitando e ouvindo, por exemplo. A descoberta também mostrou que as atividades mais difundidas enquanto ouvia podcast são tarefas domésticas e culinária. Ouvir um podcast é uma maneira fácil de acompanhar as últimas notícias e eventos. Segundo a The Publisher Guide do Podcast, os podcasts de notícias diárias são um mercado muito movimentado, que já é ocupado por gigantes da mídia, como The Washington Post, The Economist e The New York Times. Aliás, o The New York Times tem mais de 2 milhões de ouvintes por dia, o que não é surpreendente, uma vez que o segundo tópico que mais interessa aos consumidores depois da música são as novidades. O podcast é divertido. Além de aprender coisas novas e descobrir as novidades, as pessoas também escolhem podcasts quando querem se divertir. Música, comida, esporte, suspense e hobbies estão entre as categorias mais populares de podcast. Além disso, os podcasts também são divertidos por causa da diversidade de formatos que eles têm. Há entrevistas, conversas, shows noturnos, histórias de ficção e não ficção, além de vídeos e podcasts ao vivo. Os acessos do podcast eles serão inúmeros. Já existem algumas histórias interessantes que você não esperava basear-se em um podcast. Por exemplo, Didi John é um programa de TV disponível na Netflix e baseado no podcast de Christopher Gofford, com o mesmo nome. Ele recebeu várias respostas positivas da plateia. A demografia dos ouvintes aumentará por causa da inteligência artificial. Uma das mais recentes inteligências artificial do Google traduz áudio para diferentes idiomas enquanto mantém sua voz. Em outras palavras, o áudio agora poderá ser traduzido em áudio sem convertê-lo no texto como um estágio intermediário. Possui 3 etapas de tradução e no futuro visa minimizar todos os erros. No momento, a inteligência artificial está no modo teste, mas quando esse avanço se tornar acessível a grandes audiências, permitirá que os produtores de podcast continuem ouvindo, conquistem ouvintes locais e internacionais. E é isso! Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. E deixa aqui nos comentários a sua opinião pra gente, tá? Tchau! Acompanhar as últimas notícias e... Conhecimento para o seu cliente. O podcast... seu cliente. Tá, calma. É que eu erro, daí eu falo uma maluca, imagina, 07 tudo. Eu acho que foi até a Briane mesmo que teve que falar em inglês. Nossa, pelo amor de Deus, eu vou te Deus falando inglês. Sim. Ouvir um podcast. O podcast era associado ao político, que se interessava... O podcast é muito divertido. É tão divertido que a gente não consegue falar sem rir. São muitos bons. Ai, que ódio. Tipo... Mas eu vou falar que não fizer ninguém. Tá, mas... gente boa, cara. Tá. Oi, gente. A gente vai... Nossa, que legal, já acabou. Não tava gravando. Ah, mentira! Felipe, eu achei que você tinha colocado pra cá. O podcast é divertido. Além de aprender coisas... Tá, acompanhando as últimas notícias e eventos. Segundo The Publisher O podcast é divertido. Publisher. Quero. Pode começar o The Publisher Deixa. do podcast. A demografia dos ouvintes aumentará. Nossa, tá bom, velho. Gente, tá... Cabeça de uma gigante de bagulho.